Olá, sejam bem-vindos ao canal Olhar do Observador. Hoje mergulharemos fundo nas maiores profundidades do oceano. Em um futuro distante, após centenas de anos, a superfície da Terra tornou-se inabitável, abandonando nossos assentamentos terrestres. Nossa espécie migra para o oceano e começa um novo capítulo subaquático. Será possível os seres humanos construir comunidades e paisagens urbanas no fundo do oceano? Será que nossa espécie poderia colonizar o oceano com biodomos e bolhas de ar gigantes? Se a superfície do nosso planeta não puder mais nos sustentar, será que algum dia viveremos debaixo d'água? A área total da Terra é de aproximadamente 197 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, 71% do nosso planeta é coberto por água. Cerca de 80% dessa água nunca foi explorada, do ponto de vista logístico. Estudar o oceano é semelhante a estudar um planeta estrangeiro. Não podemos respirar debaixo d'água. A exploração do oceano coloca desafios constantes. No entanto, vamos momentaneamente desviar nosso foco da pesquisa científica. No século XXI, projeta-se que a população humana atingirá níveis impressionantes, com cerca de 11 bilhões de pessoas, em 2090. À medida que nossa população se expande, nosso impacto ecológico também aumentará. O clima da Terra se tornará cada vez mais perigoso, com um aumento significativo da temperatura média global em vários graus. Tempestades devastadoras, ondas de calor intensas e doenças infecciosas podem causar estragos em ecossistemas em todo o mundo. No final do século XXI, os humanos podem se sentir compelidos a escapar das condições inóspitas da Terra. Se o dano antropogênico não fosse suficientemente alarmante, uma catástrofe natural poderia alterar ainda mais a vida na superfície do planeta. Por exemplo, uma série de erupções vulcânicas colossais poderia liberar produtos químicos tóxicos na atmosfera, exigindo a evacuação da humanidade. Mas onde poderíamos buscar refúgio para se proteger contra as flutuações climáticas e toxinas atmosféricas? Os humanos podem buscar refúgio em colônias subaquáticas, assentamentos completos construídos sob as ondas do oceano. Caso a superfície terrestre se torne inabitável, a colonização do oceano pode ser uma medida necessária para a preservação da nossa espécie. No entanto, ainda há uma questão fundamental a ser abordada. Os seres humanos são capazes de viver verdadeiramente debaixo d'água? Qualquer tipo de assentamento oceânico deve atender a uma lista restrita de necessidades humanas básicas. Um assentamento funcional precisa garantir a segurança, a sobrevivência e o conforto de seus habitantes. Entretanto, provar até mesmo as necessidades humanas mais essenciais apresenta diversos desafios singulares. Enquanto nos ecossistemas terrestres, os humanos podem respirar livremente, debaixo d'água dependemos de tecnologia, como equipamentos de mergulho, para inspirar e expirar. Assim como os astronautas no espaço, não podemos sobreviver no oceano sem uma fonte constante e confiável de ar. Antes de construirmos residências e cidades no fundo do oceano, será necessário criar um ambiente respirável, como uma bolha que circule um fluxo contínuo de ar respirável. O controle da pressão é mais uma necessidade essencial em qualquer habitat oceânico. Na superfície, os humanos se adaptaram à pressão atmosférica, mas a cada 10 metros abaixo da superfície da água, a pressão aumenta em uma unidade conhecida como atmosfera, ATM, que descreve a pressão que experimentamos ao nível do mar. Além de 25 metros, a presença de gases inertes, como o experimento, pode experimentar uma condição chamada narcose por gás inerte, que afeta o sistema nervoso central, levando a julgamentos falhos e alucinações semelhantes aos efeitos de um anestésico. Para evitar a narcose por gás inerte, muitos mergulhadores enchem seus tanques com uma mistura chamada Heliox, que combina 21% de oxigênio com 79% de hélio. A doença descompressiva, também conhecida como as curvas, é outro obstáculo inevitável ao viver debaixo de AGUA. Se um mergulhador retornar rapidamente à superfície, bolhas de água, chamadas embolias de ar, podem se formar em seus tecidos e no sistema circulatório. Essas bolhas podem bloquear os principais vasos sanguíneos,
causar dores articulares intensas e danificar os órgãos internos. Portanto, os mergulhadores devem subir em direção à superfície de forma extremamente lenta, a uma velocidade de 33 pés por minuto, com paradas regulares, para permitir que esses gases prejudiciais saiam de seus corpos. Você consegue imaginar lidar com uma doença descompressiva toda vez que entra em sua casa subaquática? Devido a esses desafios extraordinários, é incentivado que os seres humanos se estabeleçam nas partes mais profundas do oceano. Alguns teóricos colocam conceitos radicais, como arranha-céus no fundo do mar, mas a pressão por si só colocaria em perigo a vida de qualquer pessoa que habitasse ali. Uma colônia subaquática localizada próxima à superfície, oferecendo um ambiente mais seguro, com menor risco de narcose e doença descompressiva. Além disso, uma colônia na superfície forneceria acesso direto a recursos terrestres importantes, como ar e luz solar. Se desejamos criar um habitat subaquático funcional, talvez seja necessário construí-lo o mais próximo possível da superfície. Logo, mesmo uma colônia em águas rasas dependeria de um sistema de suporte vital robusto. O sistema deve ser capaz de circular uma corrente de gases misturados, regular conforme as temperaturas internas, controlar a temperatura e reciclar o excesso de dióxido de carbono dentro da colônia. Um sistema semelhante é utilizado para sustentar o único laboratório submarino do mundo, conhecido como Aquarius Reef Base, localizado a 3,5 mil da costa de Key Largo, no Santuário Marinho da Florida Key. Essa base oferece aos investigadores uma oportunidade única de viver sob as ondas e coletar dados em primeira mão sobre os recifes de coral. O Aquarius está situado em uma profundidade relativamente rasa de 15 metros. Os investigadores, conhecidos como aquanautas, podem trabalhar dentro da base do Recife por tempo indeterminado, mas antes de retornarem à superfície, precisam passar por um processo de descompressão que leva cerca de 17 horas. Em 2014, Cousteau passou 31 dias consecutivos vivendo e trabalhando dentro do aquário, durante os quais ele coletou o equivalente a 2 anos de dados, supondo que possamos superar os desafios físicos da habitação submarina, como a obtenção de ar respirável, lidar com alta pressão e doenças perigosas. Como seria uma colônia humana baseada no oceano, em 1998? O futurista Philip Polly projetou uma colônia subaquática chamada Subbiosfera 2. Esse assentamento submarino adaptável teria a capacidade de abrigar de 50 a 100 ocupantes, além de pequenas criaturas de animais e plantas. Essa estrutura intrincada foi projetada para imitar a diversidade do nosso ambiente terrestre. Usando biodomos isolados, Polly teorizou a existência de ecossistemas ecológicos em miniatura, como uma floresta tropical, um deserto e um recife de coral. Outros futuristas têm perspectivas diferentes para a colonização subaquática. Um conceito envolve a criação de um enorme globo subaquático que abrigaria um extenso centro urbano. Outro conceito interessante foi desenvolvido pela empresa japonesa Shimizu Corporation, que presenciou uma estrutura em espiral no fundo do mar, conectando uma fábrica sustentável de recursos no leito oceânico a uma esfera habitável de 500 metros, flutuando logo abaixo da superfície. Em termos de tecnologia, os humanos teoricamente possuem a capacidade de construir habitats subaquáticos. Poderíamos criar biocúpulas, globos oceânicos e fábricas subaquáticas. Porém, alcançar total autossuficiência ainda continua sendo um desafio. A dependência humana da superfície da Terra para obter recursos é uma realidade persistente e não se espera que isso mude em um futuro próximo. No entanto, em um cenário não muito distante, os seres humanos podem adotar um estilo de vida híbrido, alternando entre a superfície e regiões inexploradas do oceano, como uma estratégia para evitar condições climáticas perigosas. Entretanto, antes que isso possa se tornar uma realidade, a pesquisa nesse campo precisa de um influxo significativo de financiamento e recursos. Atualmente, grande parte da atenção está voltada para o espaço em busca de um novo lar no cosmos. No entanto, é possível que o futuro da humanidade esteja realmente esperando nas tentativas do oceano. Inscrição habilitada. Bem-vindo à família Olhar do Observador.
Agradeço imensamente a todos que já fazem parte da nossa comunidade. Seu apoio é fundamental para o crescimento do canal. Obrigado por assistir e por todo o apoio. Nos vemos em breve com mais conteúdo incrível. Até lá!